digno de louvor e adoração. Te agradecemos, Senhor, pelos ofertantes, dizimistas, por cada vida. Nunca faltou, Tu és o provedor, nosso pastor, o Senhor. Graças a Deus, te adoramos. Obrigado por cada vida, pelos dizimistas, em nome de Jesus e ofertantes. Amém, amados? Glória a Deus. Vamos fazer uma oração pelo irmão da Leomara, né, o irmão Juninho, né, nosso querido irmão Juninho. Estende as mãos assim, amado, que estava precisando ali de uma intervenção divina. O irmão da Leomara, nosso querido amado Juninho, né, um problema de enfermidade ali nos pés, que o Senhor possa fazer uma obra ali. O Senhor já fez uma obra há alguns anos atrás aí, mas o negócio está... Mas vamos orar, repreender todo o mal. Senhor, nós colocamos o irmão Juninho, irmão ali da nossa querida Leomara. O Senhor sabe ali, Senhor, da dificuldade, da enfermidade naqueles pés, Senhor. Tenha misericórdia. O Senhor coloca as Tuas mãos, Tu és Deus maravilhoso, Deus santo. Repreendemos no nome do Senhor Jesus esse espírito de enfermidade, espírito de morte, espírito que vem para perturbar a família, perturbar o Teu servo, perturbar a casa. Está repreendido. Em nome do Senhor Jesus, nós cremos. O Senhor coloca as Tuas mãos. O Senhor Jesus já levou todas as enfermidades e maldições na cruz do Calvário. Basta uma palavra Tua ali, Senhor. Fala ali, Senhor, se Tu assim achar por bem. A gente confia no Senhor, crê no Senhor. Precisamos de Ti, Senhor, que se reverta esse quadro para a glória do Teu nome, que haja cura na vida do Juninho. Haja cura ali, Senhor, em nome do Senhor Jesus, que ele seja curado, sarado, abençoado pelo Senhor. Pedimos a Ti, falamos, declaramos a vitória, a cura na vida do Juninho, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, declaramos isso, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Nosso querido irmão Davidson trazer a palavra para nós nessa noite, final de tarde, noite, que o Senhor possa estar abençoando, usando o Teu servo, trazendo a palavra que venha de encontro às necessidades e à vontade do Senhor seja estabelecida em nome de Jesus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? É uma satisfação poder compartilhar um pouco da palavra de Deus com os irmãos nessa tarde, né? Aquilo que Deus colocou no meu coração, a partir do convite do pastor, orando, Deus colocou uma palavra no meu coração. Espero que o Espírito Santo venha testificar também no coração de cada um que está aqui nessa tarde, né? Que a sua palavra venha confirmar nos seus corações, venha nos fortalecer a caminhar cada dia mais na presença de Deus. E como o último louvor aqui, né, foi cantado, não há outro lugar que eu queira estar se só Tu tens a palavra de vida eterna. E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho, né? Não vou falar diretamente do só Tu tens a palavra de vida eterna, mas em qual lugar nós queremos estar. O que nós estamos almejando na nossa vida. Que nós tivemos disposição para tantas coisas, mas que Deus venha colocar no nosso coração, que é diante do Rei, diante da presença dEle. Esse é o nosso lugar de verdade, aqui nessa terra, e um dia que nós fomos encontrar com Ele, verdadeiramente, amém? Se os irmãos puderem se colocar de pé, rapidinho, abriu a palavra de Deus, em 2 Samuel, capítulo 9, a partir do primeiro versículo. 2 Samuel 9, versículo 1. Amém? Glória a Deus. A palavra de Deus diz assim: a bondade de Davi para com o filho de Jonatas. E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul para que lhe faça bem por amor de Jonas? E havendo um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi. E disse-lhe o rei: és tu Ziba? Ele disse: servo teu. E disse o rei:
não há ainda algum da casa de Saul para que eu use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que esse está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra, e se inclinou, e disse Davi: Mefibosete, e ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Até aqui, amém, irmãos? Vamos fazer uma oração. Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, este é o momento da Tua palavra, Pai. Que o Senhor venha falar com a Tua igreja agora, nesta tarde, Senhor Jesus. Que o Senhor venha testificar essa palavra no coração de cada um, Pai. Que essa palavra venha fazer morada no nosso coração, Pai. Que ela venha cair numa terra fértil, Senhor Jesus. Para que ela possa crescer, dar frutos, Senhor Jesus. Para que nós possamos ter entendimento, Pai. E vivê-la verdadeiramente, Deus. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos? Pode se assentar. Antes de chegar aqui nessa parte, onde eu quero destacar a palavra de Deus, né? Voltando um pouquinho, esse período aqui onde Israel vivia era um período da monarquia, onde foi levantado um rei, né? Ao qual o povo queria, porque olhando para os outros povos, todo mundo tinha rei, eles não, mas eles tinham um Deus ao qual cuidava e tratava em cada necessidade. Mas o povo vivendo ali naquela situação, olhava e falava: todo mundo tem um rei, eles também queriam. Então Deus levanta, né, através do profeta Samuel, ele levanta Saul, que foi o primeiro rei de Israel e reinou por todo Israel, né? Israel unido. Depois veio Davi, depois veio Salomão, antes da divisão de vez dos reinados. Mas quando Davi entrou para reinar, nos 2 primeiros anos do reinado de Davi, ainda tinha um filho de Saul vivo, chamado Isbosete, né, que reinou durante 2 anos no reino do norte, enquanto Davi reinou no reino do sul. Depois desses 2 anos que Isbosete morreu, aí sim Davi reinou por toda Israel. E enquanto Davi, um pouco antes dele assumir esse reino, a promessa que Deus tinha feito para ele, que ele se tornaria rei, que ele iria assumir o trono de Saul, né? Ele já tinha isso no coração. Todos conhecem, acredito, essa história. E aqueles que não conhecem, pode dar uma lida. Eu tenho que dar uma abreviada aqui na palavra para não me estender muito. Mas um pouco antes disso, né, Davi foi conhecido por todos aqueles que estavam ali do exército, quando derrubou Golias. Depois ele tocava harpa, né, expulsava o espírito maligno que estava na vida de Saul, e foi decorrendo toda essa história. Mas nesse meio tempo, ele fez uma amizade com Jonatas, filho de Saul. E nesse meio tempo que ele fez essa amizade, ele fez uma aliança onde estava somente os dois, e é claro, a presença de Deus ali naquele lugar. Eles chegaram e eles fizeram uma aliança ao qual eles fizeram um pacto um com o outro, que um ia cuidar do outro, ia cuidar da descendência do outro, se caso alguma coisa acontecesse. E fazendo então essa aliança, logo depois disso, Davi sai, né, fugido, porque Saul estava o perseguindo até então naquele momento. Ele fica foragido para um lugar, para o outro e tal, né? Não vamos entrar aqui em detalhes nessa situação, para a gente poder chegar naquilo que Deus colocou no meu coração aqui. E então, nesse meio tempo que ele está foragido, ele chegou até
se esconder na terra dos filisteus, ao qual era um dos grandes inimigos do povo de Israel, né? E de Davi, que foi e derrubou Golias na frente ali de todo mundo. E ele foi descoberto naquele tempo lá. Descobriram, opa, Davi está aqui nesse meio. Então eles pegaram Davi e quiseram levar diante do rei dos filisteus. Naquele momento Davi se fez de louco, começou a babar pela sua barba, né? Falou, uai, como é que eu vou fazer? Meu Deus, e agora? Agora eles vão me matar. Agora não vai ter escapatória para mim. Mas aí ele se fez de louco, levaram ele diante do rei. E a partir daquele momento que ele chegou diante do rei, o rei olhou para ele, aquele rapaz babando, né, por cima da sua barba e tudo mais. Aí o rei olhou e falou, já não basta esse tanto de louco que já há aqui neste lugar, vocês me trouxeram mais um, né? Põe ele para correr daqui, eu não quero saber desse cara aqui não, põe embora que vocês me trazem um rapaz me falando, Davi, o rapaz que matou Golias, esse cara aí babando, como? Não tem condição. Põe ele para correr daqui. E logo depois disso, era tudo que Davi queria. Porque saindo Davi dali, foi aonde Davi escreveu o Salmo 34. E aí, o primeiro versículo até diz assim, ó, em todo tempo louvarei o Senhor, e o teu louvor estará para sempre em meus lábios. Depois que Deus deu o livramento para Davi, Davi escreve esse salmo agradecendo por aquele livramento, porque ele já estava sendo oprimido, perseguido por Saul, e aí ele fala, vou me esconder lá na terra de outro inimigo, porque lá eles não vão me procurar. Mas aí ele é descoberto, provavelmente passou na cabeça dele, eles vão querer me matar. Mas ele sabia o seguinte no coração, a minha vida está diante do meu Deus, a minha vida está diante do meu Senhor. Então não tem o porquê eu temer. E aí com certeza ele deve ter se colocado em oração, Deus colocou essa estratégia na mente dele, ele se fez de louco, recebeu um livramento e depois agradeceu ao Senhor com o salmo. Mas voltando aqui então, a aliança que ele tinha feito com Jonatas, essa aliança, a Bíblia diz que Jonatas amava Davi com toda a sua alma, e assim também Davi amava Jonatas, né? Com toda a sua alma. Era um amor verdadeiro ali, fizeram uma aliança verdadeira. E na descrição, né, descrito ali no hebraico, essa palavra é traduzida por ahavá, que é a mesma palavra quando é usado o amor de Deus pelo seu povo, pelo povo escolhido. Então era a mesma palavra que foi usada aqui, do amor de Davi e Jonatas, é a mesma palavra usada de Deus para com o seu povo escolhido. Isso é só para a gente poder ter uma ideia e uma base do tamanho que era essa aliança. E nós podemos ter uma ideia de quão grande era esse amor, dessa aliança, que eles usam a mesma palavra de Deus pelo seu povo eleito. E é por isso que lá em João 3,16, a palavra de Deus fala assim, ó, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas é por isso que João falou assim, ó, de tal maneira. Aí a gente pode perguntar, mas quão grande é esse amor de Deus por mim? Ah, ele deu o seu Filho unigênito. Então, mas como que eu posso usar uma palavra para decifrar esse amor de Deus por mim? Você pode pensar a palavra que você quiser, a maior que você quiser, a grande, imensurável, nada vai se comparar. Por isso a palavra de Deus diz assim, ó, de tal maneira. De que maneira? Você pode pensar da forma que você quiser, ainda não vai chegar nem próximo do amor que Deus tem por você, pela sua vida, por aquilo que Ele tem na sua vida. Então Deus, Ele vem e sela uma nova aliança através do sacrifício de Jesus. É isso que Deus, Ele vem trazendo para nós. E essa nova aliança que Ele faz, Ele nos promete algo que somente Ele pode nos dar,
que é a salvação da nossa alma, que é a salvação do nosso ser. Porque muitas coisas nós podemos alcançar no mundo. Muitas coisas nós temos que o mundo pode nos oferecer. Mas somente tem uma coisa que nada nem ninguém pode fazer, a não ser o sacrifício de Jesus por nós na cruz, que é nos redimir de todo o pecado, de tudo aquilo que nos sujava, que nos tirava da presença de Deus, nos trazer de volta e nos dar a salvação. Então, é só para a gente poder ter uma base aqui, e voltando aqui então para 2 Samuel 9, a palavra de Deus dizendo, né? E disse Davi: há alguém ainda que ficasse da casa de Saul para que lhe fizesse bem por amor de Jonatas? A palavra ensina que tinha um servo que se chamava Ziba, que também serviu na casa de Saul. E ele conhecia Mefibosete. Ele sabia que Mefibosete estava vivo. E aí ele chega até o rei, e aí ele fala: ainda há, rei, mas há um filho de Jonatas. Lá no versículo 3, lá no finalzinho, diz assim, ó: disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Então ele fala para o rei o quê? Ainda tem, rei. Você quer saber se tem mais alguém? Tem. Tem um aleijado de ambos os pés, filho de Jonatas. Aqui ele está reconhecendo Mefibosete não pelo seu nome. Ele não vem e fala assim: ah, sim, rei, Mefibosete, filho de Jonatas, vive lá em Lodebar e tal. Não, ele fala assim: ó, ah, sim, um aleijado, filho de Jonatas. E o que eu tiro, né, dessa palavra, aquilo que Deus veio falando no meu coração, é que muitas das vezes lá fora o mundo e as pessoas, elas te colocam um rótulo, aquilo que um dia você foi, ou aquilo que antes da sua conversão você era ainda, você estava ali vivendo. Muitas das vezes as pessoas não reconhecem ninguém por nome. Muitas das vezes a gente mesmo não reconhece. Fala assim: ah, você conhece fulano lá? Ah, pior que eu não sei quem que é, rapaz. Oh, e mora perto da sua casa. Ele fica ali, mora na esquina da sua casa. Você corre o mesmo quarteirão ali, ó, na esquina. Ah, pior que eu nunca vi ele, eu acho. Rapaz, que está sempre tonto ali na beira da esquina. Ah, sei quem que é. Aí o cara falou: não, José que mora na esquina da sua casa. Você não sabe. Mas falou: aqui é um que fica tonto lá na beira. Ah, sei quem que é. É assim que o mundo vem rotulando a nossa vida. Quando nós vivemos no pecado, eles esquecem daquilo que Deus tem para a nossa vida. É apagado aquilo que Deus queria colocar na nossa vida. É apagado às vezes até o nosso nome. Ah, aquele um lá que vive no meio do tráfico, no meio da prostituição, no meio da bebida, usando drogas, fazendo, acontecendo. É assim o rótulo que eles colocam. Mas Deus, Ele vem e nos chama por nome. Ele vem para nos tirar de uma situação e nos colocar em outra. A palavra de Deus fala que Mefibosete, ele tinha aproximadamente 5 anos, né, quando Saul e o seu pai Jonatas morreram, né, e outros tios deles também tinham morrido ali em combate. A sua ama, sabendo disso, correu com ele, o derrubou, ele machucou, e aí assim ele ficou aleijado de ambos os pés. Então, a partir dali, a vida dele ficou marcada. Levou ele até Lodebar, né, que significa lugar sem pasto, um lugar esquecido, distante, abandonado. E um dia era assim também a nossa vida. Lá no início da criação, Deus criou tudo perfeito. A comunhão com o homem, todos os dias ia lá, tinha ali uma comunhão com Adão, conversava, se reunia. Deus se achegava até Adão, e Adão poderia conversar com Deus naquela situação. Mas quando o pecado entrou através de Adão, todos nós caímos. Todos nós nos afastamos da presença de Deus. Todos nós estamos longe da presença de Deus. Todos nós não podemos mais nos achegar diante de Deus. Mas aí,
o nosso Senhor, Ele olha lá para aquela situação e Ele fala assim, não, peraí, eu vou enviar um que vai fazer um sacrifício perfeito. E o nome dele é Jesus Cristo, que morreu por mim e por você lá naquela cruz. E a partir daquele momento, a palavra nos ensina que o véu foi rasgado. De baixo para cima? Não, de cima para baixo. Porque foi uma obra de Deus para a nossa vida. Não foi aquilo que o homem poderia fazer, mas foi aquilo que Deus fez por mim e por você. E quando Ele fez isso, Ele nos trouxe para perto novamente. Antes, somente o sumo sacerdote podia entrar no lugar santo dos santos, no lugar santíssimo. Hoje, você tem livre acesso a este lugar. Você tem livre acesso à presença de Deus. Basta você ser sincero, você buscar, você se colocar de joelho no chão, orar, viver. É fácil? Não é fácil. Mas a nossa vida é uma batalha constante. Por isso que Paulo fala, combati o bom combate. Porque ele lutava todos os dias. Ele falou assim, combati o bom combate até que eu tive um encontro com o Senhor Jesus lá no caminho de Damasco. Depois não precisei de mais nada. Não, aí que o negócio ficou difícil. Perseguição. E todo mundo conhece aqui, sabe como é que foi. A nossa vida aqui, ela é passageira, irmão. Não importa a situação que nós estamos passando. Mas uma coisa é certa para aqueles que vivem em Cristo: a vitória lá na frente. Isso é certo. Porque às vezes nós almejamos coisas que o mundo pode trazer. Todo mundo quer, eu também quero. E queremos às vezes um bom emprego, queremos andar num bom carro. Isso é bom? Claro que é. E você deve buscar isso, né? Eu tenho um filho. Aqueles irmãos que têm filho aqui, eu também tenho certeza que quer o quê? Eu espero que o meu filho estude, né? Tenha uma carreira firmada, seja bem sucedido lá na frente. Mas antes de tudo isso, eu quero que o meu filho seja um servo de Deus. Seja um homem segundo o coração de Deus verdadeiramente. Se ele for bem sucedido, glória a Deus por isso. Mas se ele passar por um aperto, por uma dificuldade, que Deus venha sustentar a vida dele, para que ele possa permanecer até o fim no caminho do Senhor. Para que ele não venha se desviar dele por uma dificuldade ou por uma situação que venha acontecer, mas que ele entenda que o lugar dele é junto do Pai. Esse é o nosso lugar. Às vezes nós podemos passar por dificuldades, por situações que a gente não tem nem força para orar. Mas, se você não consegue nem se expressar, só coloca-se de joelho. Quando eu falo de colocar de joelho, se você se colocar literalmente de joelho no chão, maravilha, mas eu falo entregar o seu coração ao Senhor. Você fica ali quietinho. Você não tem força nem para falar, não vem nenhuma palavra na sua mente. Mas você está se entregando a Deus, olha, eu não sei nem o que falar. Eu não sei nem como me expressar através dessa situação que eu estou me encontrando aqui. Mas eu sei que a minha esperança vem do Senhor. Eu sei que o meu coração, estando diante do Senhor, tudo vai ficar bem. Eu não sei se vai se transformar do dia para a noite, como a gente quer, porque às vezes a gente faz uma oração e quer assim, pum, aconteceu. Mas muitas das vezes, a nossa oração, Deus Ele ouve. E às vezes Ele permite situações para que nós podemos vir e ter um verdadeiro encontro com Ele. Nos aproximarmos mais dEle. Porque se fizer assim, muito rápido, muitas das vezes nós achamos assim, foi fácil, eu resolvi lá aquela situação. O irmão fala assim, e aí aquela situação que você contou para mim, estava passando, está precisando de ajuda. Eu já resolvi já, irmão. Nem dá o mérito para Deus. Ele fala, eu já resolvi. Mas quando nós caminhamos, às vezes, um pouquinho com mais de dificuldade, passando por uma situação, por outra, e a gente não enxergando mais uma solução, aí quando vê aquilo começa a se resolver, você fala, eu não estou fazendo nada, mas, meu Deus, eu fiz de tudo e nada resolveu. A hora que eu não tinha mais o que fazer, agora veio a solução, assim. Aí a gente reconhece, foi Deus que fez na minha vida. Porque aí nós nos aproximamos mais dEle, nós ficamos mais íntimos do Senhor. E aí quando o irmão chega assim e fala assim, e aí, aquela situação lá, estou orando pela sua vida, irmão, como é que está? Né? Está difícil ainda? Deus honrou, Deus fez, Deus trabalhou.
Aí nós entregamos a glória para aquele que realmente merece. Porque quando nós vencemos alguma situação, irmão, nós podemos ficar felizes e comemorar. Porque isso vai nos alegrar, e é normal, a gente tem que ficar feliz por aquela situação. Mas a glória tem que ser entregue àquele que realmente merece, que é o Senhor Jesus Cristo. Porque é somente através dele que nós podemos passar por situações. Nós podemos passar pelo deserto, não acampar e fazer morada definitiva. Porque nós podemos caminhar pelo deserto, mas um dia o mar vai se abrir para nós podermos atravessar. Essa é a promessa de Deus para aqueles que o servem. É assim que as coisas funcionam com Deus. O cristão, ele vem passando pelo deserto, ele vai passando pela dificuldade, mas ele não tem que estacionar e fazer morada. Ele tem que perseverar. Ah, minha vida não tem jeito, então agora eu vou sentar aqui, acabou. Não, eu não vejo solução, mas eu vou continuar caminhando. Eu não sei como vai ser lá na frente, mas eu vou continuar caminhando. E esse caminhar é todo dia. Todo dia é mais um passinho assim, ó. Eu escolho o Senhor Jesus. Eu escolho o Senhor Jesus. Eu escolho o Senhor Jesus. É assim a vida do cristão. Todos os dias escolhendo a Deus. Está passando por dificuldade? Eu escolho o Senhor. Mas também está na bênção? Eu continuo escolhendo o Senhor. Ele é a minha prioridade. Ele é o meu braço forte. É Ele que me sustenta. Se hoje eu vivo nessa situação, se a minha vida está sendo abençoada, é tudo pela honra e glória ao Senhor Jesus. Sem Ele eu não sou nada e nada eu posso. Mas através dEle, tudo eu posso fazer. Perseverando até o fim. Deus, Ele vem e nos tira dessa situação. Ele transforma a nossa vida. Assim como foi transformada aqui a vida de Mefibosete. Quando Ziba falou, só falou do rótulo. Aí o rei veio e falou o quê? A partir do 4 aqui, disse assim, ó. E disse o rei, onde está? E disse Mefibosete ao rei, eis que está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou, e disse Davi, Mefibosete, e ele disse, eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi, não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Foi assim na vida de Mefibosete, foi assim na nossa vida quando nós recebemos a palavra de Deus, entendemos ela, porque o Espírito Santo nos deu esse discernimento e testificou no nosso coração aquela palavra. Cada um teve o seu momento com Deus, e nós aceitamos. Aí então, o Senhor, Ele vem e nos tira lá do meio do pecado, lá do meio do esquecimento, através do sacrifício, através do sangue de Jesus, nos limpa e nos redime de todo o pecado, e nos traz novamente para perto dEle, e nos fala assim, como Davi falou para Mefibosete, e tu, de contínuo, comerás a minha mesa. É assim, e é este o lugar que o cristão deve almejar e ter em seu coração. E chamando Davi a Ziba, lá no versículo 9, diz assim, ó, moço de Saul, e disse-lhe, tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa, tenho dado ao filho de teu senhor. Trabalharás, pois, a terra, tu e teus filhos, e teus servos, e colherás os frutos, para que os filhos do teu senhor tenham pão que coma. E Mefibosete, filho de seu senhor, de contínuo comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e servos. E disse Ziba ao rei, conforme tudo quanto o Senhor, o rei mandou ao seu servo, assim fará teu servo. Porém Mefibosete comerá à minha mesa como um dos filhos do rei.
E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. E todos quantos moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Até aqui. Então, irmãos, nós vemos aqui a promessa, né, na vida de Mefibosete sendo cumprida através de uma aliança de Davi e Jonatas. E no decorrer de toda essa situação, Davi estava reinando, né? Vou fazer uma passagem rápida aqui, depois os irmãos podem continuar lendo, do 11 em diante, né? Do 10, 11 em diante, para poder chegar e continuar aqui. Vocês, os irmãos, podem ler em casa, para poder compreender talvez melhor a história. Mas nós vemos aqui que um dos filhos de Davi, Absalão, tentou roubar o trono dele, né? Então Davi foge de Jerusalém. A Bíblia nos conta que ele vai até um cume, né, o alto de um cume, vai lá louvar a Deus, e através disso, né, depois de um longo período, Ziba ele vai ao encontro de Davi. Davi ainda foragido, não estava em Jerusalém. Está lá em 2 Samuel 16, no versículo 1, a palavra de Deus diz assim: e passando Davi um pouco mais adiante do cume, eis que Ziba, o moço de Mefibosete, veio encontrar-se com ele, com um par de jumentos albardados, e sobre eles 200 pães, com 100 cachos de passas, e 100 de frutas de verão, e um odre de vinho. E disse o rei a Ziba: que pretendes com isso? E disse Ziba: os jumentos são para a casa do rei, para que montarem neles, e o pão e as frutas de verão para os moços comerem, e o vinho para beberem, os cansados no deserto. Então disse o rei: onde está, pois, o filho de teu senhor? E disse Ziba ao rei: eis que ficou em Jerusalém, porque disse: hoje me restaurará a casa de Israel o reino de meu pai. Então disse o rei a Ziba: eis que teu é tudo quanto tem Mefibosete. E disse Ziba: eu me inclino e que eu ache graça aos teus olhos, ó rei meu senhor. Até aqui. Então nós vemos aqui uma situação acontecendo, né? Ao qual, um pouquinho atrás, nós vemos que Davi restituiu tudo para o Mefibosete e colocou Ziba para servir o Mefibosete. E depois de um período que Absalão estava ali tentando tomar o trono de Davi, Davi fugido, tal, a gente vê que Ziba veio, pegou uns burros, mula, pegou fruta e tal, pegou o vinho, foi ao encontro de Davi e largou Mefibosete para trás. Deixa Mefibosete lá. E aí chegou, entregou tudo para o rei falou: ué, mas aonde que está o filho do seu senhor? E aí Ziba fala o quê? Ah, ele ficou lá em Jerusalém, porque ele falou que agora o reino de seu pai vai ser restituído para ele. Porque antigamente era assim: o rei morria, o filho assumia. O filho do rei morria, o neto ia assumir, e assim por diante. Mefibosete era um herdeiro do trono. Quando ele chega diante do rei ali, e ele se prostra, Davi fala assim: ó, pode ficar tranquilo, eu chamei você aqui porque eu vou usar de beneficência de amor ao teu pai. Davi está falando assim: ó, fica tranquilo, que eu não te chamei aqui para te matar, porque era costume fazer o quê? A descendência do outro reinado, vamos matar todo mundo para ninguém vir falar assim: ó, eu sou o herdeiro do trono, eu tenho direito a esse trono. E é isso que Ziba está falando para o rei. Agora ele está falando lá que vai assumir esse trono aí. Ele está dizendo aí que agora, já que o senhor correu de lá, agora ele vai ficar e vai reinar no seu lugar. E aí o rei fala o quê? Agora tudo que era de Mefibosete é seu, Ziba. Tudo que eu tinha restituído para Mefibosete, agora é seu. Ziba estava ali, preocupado com o quê? Com os bens ao qual Mefibosete tinha direito, ao qual ele estava ali cuidando, trabalhando para Mefibosete. Ele usou aquilo ali de estratégia e falou assim: opa, agora é a minha oportunidade. Agora eu vou
ficar bem. Tudo aquilo ali agora vai ser meu. E aí o rei foi e prometeu isso para ele. Mas depois, no decorrer da história, todo mundo sabe, Absalão morre, né? Davi volta para Jerusalém. E assim que Davi volta para Jerusalém, 2 Samuel 19, no versículo, a partir do verso 24, a palavra de Deus diz assim, ó: Mefibosete se encontra com Davi. Também Mefibosete, filho de Saul, desceu a encontrar-se com o rei, e não tinha lavado os pés, nem tinha feito a barba, nem tinha lavado as suas vestes, desde o dia em que o rei tinha saído, até o dia em que voltou em paz. E sucedeu que, vindo a Jerusalém, ao encontrar-se com o rei, disse-lhe o rei a Mefibosete: Por que não foste comigo, Mefibosete? E disse ele: Ó rei, meu senhor, o meu servo me enganou, porque o teu servo dizia: Albardarei um jumento, e nele montarei, e irei com o rei, pois o teu servo é coxo. Demais disso, falsamente acusou o teu servo diante do rei, meu senhor. Porém, o rei, meu senhor, é como um anjo de Deus. Faze, pois, o que parecer bem aos teus olhos. Por enquanto, só até aqui. Então, nós vemos aqui que Davi voltando, ele encontra Mefibosete e fala para Mefibosete: Mefibosete, Ziba foi até o meu encontro, e por que você não foi junto? Aí Mefibosete esclarece para o rei o porquê. Ó, Ziba me enganou, senhor. Eu sou coxo. Falando aqui com as minhas palavras, tá, irmãos? Eu sou coxo, não tinha como eu sair. Mas ele falou o quê? Eu vou albardar aqui uma mula, um cavalo, e você vai subir e a gente vai para lá. Mas a hora que ele foi fazer, ele fez o quê? Me deixou para trás. Eu sou coxo, como que eu ia correr atrás dele? Ia fazer alguma coisa. Não teve o que eu fazer. E ele foi e contou toda essa história ao qual o rei conhece. Que o Mefibosete não queria ir porque queria assumir o trono no lugar de Davi. Então Mefibosete fala isso para Davi. Davi, entendendo, aí lá no versículo 29 ele disse assim, ó: E disse-lhe o rei: Por que ainda falas mais de teus negócios? Já disse eu, tu e Ziba repartir as terras. Porque Deus já tinha prometido então, ó Ziba, agora é tudo seu. Aí a hora que ele ficou sabendo da história, ele falou: agora vocês vão repartir. E aí qual que foi a resposta de Mefibosete? Mefibosete diz assim, ó: E disse Mefibosete ao rei: Tome ele também tudo, pois já veio o rei, meu senhor, em paz à sua casa. Mefibosete ficou sabendo, aí Davi falou assim, ó: Fique tranquilo, Mefibosete, você não vai ficar na mão. Você ainda está falando do seu negócio aí, tudo. Vocês vão repartir aqui e vai ficar tudo bem. Aí o Mefibosete fala assim, ó: Eu não quero nada, rei. Pode deixar tudo para Ziba. Era isso que Ziba quer? Pode deixar tudo para ele. O que me importa é que o rei voltou. O que me importa é que o Senhor está de volta à casa. Que o Senhor está aqui de novo. Automaticamente ele pensou o quê? O rei voltou. Agora eu tenho novamente o meu lugar à mesa com o Senhor. Muitas das vezes, as pessoas estão preocupadas com tudo aquilo que elas podem ter aqui nessa terra. Com tudo aquilo que o inimigo pode oferecer, aquilo que você pode conquistar através do seu trabalho. Muitas das vezes Deus abençoa e a gente conquista, mas nós colocamos isso na frente da presença de Deus. E aí Mefibosete vem, ele fala assim, ó: Senhor, eu não estou falando do meu negócio por causa dos bens que o Senhor tinha restituído. Isso para mim não importa. O que eu quero é a sua presença aqui neste lugar novamente. Deve ser assim a nossa vida. Deve ser assim a vida do cristão. Senhor, se tudo um dia eu perder, que permaneça a sua presença na minha vida. Porque na verdade, irmãos, se nós não tivermos nada, espiritualmente falando, se você está com Deus, você tem tudo.
você não está faltando nada. Não vai te faltar nada. Eu não estou falando lado natural agora não, estou falando espiritual, irmão. Porque às vezes você pode passar por situações e fala assim, você está falando que não vai faltar nada, mas lá em casa está uma situação assim. Está faltando isso, está faltando aquilo. Não consegui pagar a escola, ou está faltando uma cesta básica, está difícil, hoje eu não consegui comprar o leite. O lado natural, situações, o cristão vai passar. Mas se nós permanecermos na presença do Senhor, irmãos, você pode ter certeza que a vitória, ela é certa. Pode ter certeza que no final dessa história, o seu lugar à mesa, o Senhor vai ter reservado. Quando nós falamos de lugar à mesa, nós estamos falando de salvação. Essa é a grande promessa da Bíblia para o cristão. Muitas das vezes usamos a palavra de Deus para falar das bênçãos que Deus faz, e Ele faz, Ele cura, Ele abençoa, Ele abre portas. Mas existe uma promessa que está acima de todas. É a promessa da salvação da sua alma. É por ela que você tem que almejar. É por ela que você tem que brigar. É por ela que você tem que pôr o joelho no chão todos os dias e orar e falar: Senhor, eu entrego novamente a minha vida diante do Senhor. Porque às vezes nós passamos por situações e nós ainda estamos, vamos dizer assim, numa idade às vezes não muito avançada, e fala assim: ó, eu ainda tenho muito tempo de vida. Amanhã eu me achego ao Senhor. Mas o amanhã só pertence a esse Senhor que você está falando. O amanhã só pertence a Deus. Nós não sabemos como vai ser esse dia, como vai ser esse amanhã, como vai ser o daqui a pouco. Mas você pode ter certeza que se você estiver à mesa com o Pai, se você estiver próximo dEle, se você estiver entregando o seu coração verdadeiramente a Ele, não importa como vai ser daqui a 2, 3 segundos, 1 minuto, 1 hora, 1 mês, 1 dia, o que importa é que, independente da situação que você passar, o Senhor com você vai estar. Vai estar, vai segurar na sua mão, vai te orientar, vai te mostrar o caminho, porque a palavra de Deus nos ensina. Jesus Cristo fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é o nosso caminho, Ele é a nossa verdade, e é através dEle que nós podemos alcançar a vida. Porque um dia nós trilhávamos um caminho de morte, irmãos. Antes de nós termos um encontro com o Senhor, nos achegarmos diante dEle, cada passo que nós dávamos, nós estávamos mais próximos da morte. Caminho hoje, estou chegando mais perto da morte. Amanhã, depois de amanhã, aí eu estou aqui na beiradinha, pronto para cair. E eu não estou falando da morte carnal, porque, a não ser se o Senhor voltar agora neste momento, eu creio que nós seremos arrebatados em nome de Jesus Cristo. Aí nós não vamos passar por essa morte. Mas a cada segundo que passa, a cada minuto que passa, tem alguém tendo um encontro particular com o Senhor. Morrendo agora neste momento. Cristãos sendo perseguidos em outros países, honrando a palavra de Deus, perseverando até o fim. Para eles, não existe a saber aqui, agora eu vou cair e vou morrer. Porque a promessa de Deus é a vida eterna. E Deus, Ele promete o quê? Que um dia Ele irá vir a buscar a sua igreja. E nesse grande dia, os mortos ressuscitarão primeiro. E os corpos serão glorificados e nós subiremos para os céus. Ou seja, essa morte carnal, para aqueles que já passaram, ou para aqueles que ainda vão passar, é passageira. Mas a promessa de Deus é a eternidade ao lado dele. É a eternidade assentado na mesa com ele, podendo comer junto com o Pai, glorificando, exaltando o nome do Senhor Jesus. Essa é a promessa de Deus para a nossa vida. E é isso que nós temos que ter no nosso coração. É isso que nós devemos almejar. A cada passo que eu dou, eu quero estar mais íntimo do meu Senhor.
A cada passo que eu dou, eu quero estar mais próximo do meu Senhor. A cada passo que eu dou, eu quero estar mais firme para que nada que possa acontecer em qualquer situação abale a minha vida, para que um dia eu venha cair. Que nada disso venha abalar a minha vida, para que um dia eu venha cair. Mas que o Senhor venha estar diante da minha vida, na frente, cuidando, me fortalecendo, para que a cada passo que eu der, eu esteja mais próximo. Mais um passo mais próximo, mais um passo mais próximo, para que um dia que eu tiver um encontro com o Senhor, Ele não olhar para mim e falar assim, ó, apartar-te de mim, maldito, pois eu não te conheço. Mas para que Ele fale assim, ó, venha, bendito de meu Pai. Essa é a promessa de Deus para nossas vidas. Um lugar à mesa. Essa é a promessa de Deus para a sua vida. Um lugar à mesa. É isso que Deus tem para a nossa vida. É para isso que nós temos aqui, ó, essa escritura. De Gênesis a Apocalipse, irmãos. Do Antigo ao Novo. Vem aqui, ó, refletindo a imagem de Jesus Cristo no Velho. Vem mostrando como que vai ser o sacrifício. Aí entra lá no Novo. Aí ele vem e faz verdadeiramente o sacrifício perfeito. Aí a gente vem, tudo aquilo que foi encoberto, vem sendo revelado no Novo, para a gente poder entender. Tudo está ligado no sacrifício de Jesus por mim e por você. E o final é a promessa da nossa salvação. É isso que Deus tem para a nossa vida. Em nome de Jesus Cristo. Queria que os irmãos se colocassem em pé, para a gente poder fazer uma oração, para a gente poder se achegar um pouquinho mais diante de Deus, e falar para esse Senhor, Deus, eis aqui o teu servo. O que eu quero, Pai, é somente um lugar à mesa. O que eu quero, Pai, é somente estar mais próximo do Senhor. O que eu quero, Senhor, é viver verdadeiramente o que o Senhor tem para mim, Pai. Me use nos teus propósitos, Pai. Me use com a forma que o Senhor quer, da forma que o Senhor almeja, Senhor Jesus. Eu não quero mais viver como eu almejo, aquilo que vem o desejo ao meu coração, mas hoje eu me entrego ao Senhor, verdadeiramente. Hoje não vivo mais eu, mas Cristo é quem vive em mim, para que eu possa viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É Cristo que tem que viver na nossa vida, é Ele que tem que viver sobre nós. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós estamos aqui, Pai, neste fim de culto, Pai, um culto ao qual nós viemos para entregarmos o nosso coração ao Senhor, Pai, para estarmos mais próximos do Senhor, Senhor Jesus, para que o Senhor venha levar, Senhor Jesus, as nossas vidas, Pai, segundo o Teu querer e a Tua vontade, Pai, pois sem Ti nós não somos nada e nós reconhecemos isso, Pai. Venha nos encher com Teu Espírito Santo, Senhor Jesus. Venha fortalecer a nossa vida, Pai. Venha trabalhar, Deus, na nossa vida, na nossa caminhada, nas nossas escolhas, Pai, na nossa casa, na nossa família, Senhor Jesus. Venha suprir todas as nossas necessidades, Senhor. Nós almejamos, Pai, é verdadeiramente viver segundo o Teu querer e o Teu propósito, Pai. Mas todas as situações das nossas vidas, Pai, nós entregamos a Tua mão, Pai. A enfermidade nós entregamos às Suas mãos, Senhor Jesus. O desemprego nós entregamos às Suas mãos, Pai. Mas nós entregamos principalmente o nosso coração, Senhor Jesus. Age, faz segundo o Teu querer e a Tua vontade em cada situação. Trabalha, Senhor Jesus. Nos fortaleça, Pai, para que no fim nós possamos dizer que combatemos o bom combate e guardamos a nossa fé. Em nome do Senhor Jesus, Pai, abençoa a cada irmão que está aqui, a cada familiar deles, Pai, aqueles que não estão aqui nesta noite, Pai, mas que o Senhor venha nos fortalecer, a perseverar, a ser um bom servo do Senhor, Pai, para que um dia nós podemos ter um encontro verdadeiro e íntimo com o Senhor, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém, irmãos? Deus abençoe a cada irmão. Agradeço, pastor, pela oportunidade. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Amém, aleluia, amados. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Segurou a palavra aí, aleluia. Maravilha, graças a Deus. Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Fala, seu amado, amadinho, está querendo alguma coisa que você quer? Então vem cantar. Vamos sentar um minutinho? Vamos cantar um cântico junto com o nosso amado, um hino, cantar um cântico adorando ao Senhor. Glória a Deus.
Salve os irmãos com a paz do Senhor. Um dia, eu estava numa igreja, e eu falei para o pastor assim: pastor, eu quero ser membro de último banco, que qualquer coisa que houver, de lá eu saio e vou embora. Mas o propósito de Deus que tem na minha vida não é isso. É que eu canto para Ele. Então, hoje eu vou cantar uma música aqui. Mas eu ensaiei, viu, irmãos? Cansado estou de tanto andar, os pés feridos estão, mas longe uma voz dizendo assim: Canaã é logo ali. Então eu volto logo a prosseguir, pois quero em Canaã chegar. Mas quanto mais eu terei de sentir, pois quero o Canaã chegar. Então eu volto logo a prosseguir, pois quero em Canaã chegar, e as dores nunca mais eu poderei sentir, pois quero em Canaã chegar. Posso ouvir o meu Jesus dizendo assim: ditos de meu Pai, já posso ir, pois eu preparei mente para você, pois Canaã é logo ali. Tchutchuá, 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 Canaã. Amém. Que os irmãos abençoem. Glória a Deus. Glória a Deus. Canaã é logo ali, aleluia. Glória a Deus, vamos orar ao Senhor. Uma ótima semana para os irmãos, ótima noite, o Senhor te guarde, te proteja, te abençoe, faça uma grande cura, obra, possamos seguir em frente, firmes com o Senhor, segurando na palavra do Senhor, aleluia. Mefibosete, Deus trouxe ele para se sentar junto com o rei, glória a Deus, para comer sempre na mesa do rei. Bendito seja o nome do Senhor, a aliança de Deus conosco, aleluia. O Senhor tem algo maravilhoso para todos nós, de estarmos ali com Ele, na Canaã celestial, à mesa do Senhor, glória a Deus. Uma ótima semana para a igreja, ótima semana para os queridos e amados. O Senhor te proteja, te guarde, te abençoe sempre. Nós não estamos sós, Ele está conosco, está contigo, meu irmão, minha irmã. E que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. Todos digam. E todos digam. Com alegria, todos digam. Cumprimento o seu irmão e a sua irmã com a paz do Senhor.